Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Renata. Eu sou o Ícaro. E isso aqui é uma volta ao mundo de carro que por enquanto está em stand-by porque o nosso carro foi guinchado lá em Esquel e ele ainda está lá. Vamos deixar aqui o card desse vídeo. Enquanto isso, a gente está fazendo alguns vídeos com conteúdos pertinentes de coisas que muita gente tem dúvida, muita gente nos perguntou durante a nossa viagem e agora a gente teve tempo de parar e compilar todos os dados para trazer para vocês. No vídeo de hoje, o que a gente vai contar para vocês? Como tá sendo os nossos gastos e quanto tá custando a nossa viagem aqui pela Argentina. Principalmente para quem ganha em real, tá muito conveniente viajar por aqui. Vai trazer um pouco desses gastos para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? E detalhe, como a gente trabalha com isso, então a gente faz esse tipo de acompanhamento na nossa rotina, a gente trouxe também um comparativo com o Brasil, principalmente aqueles meses e meio, aqueles 2 meses que a gente viajou pelo Brasil, pelo sul do Brasil, descendo de São Paulo até a Argentina. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Simbora! Então, para começar, o que a gente fez? Como o Ícaro falou, a gente separou todos os nossos custos em categorias e a gente vai trazer um pouco do que a gente gastou até agora na Argentina, comparado sempre com o Brasil, para dar uma comparada aí para vocês que talvez já venham algum tempo viajando pelo Brasil, já sabem como são os preços, então a gente trouxe aí quanto que a gente gastava lá e quanto que a gente gastou aqui nesse tempo. Essas categorias que a gente trouxe estão ordenadas da que a gente menos gastou, então o trem. Começando então pelo pedágio, que é a categoria aí menos representativa no orçamento, o que a gente gastou aqui na Argentina nesse tempo de viagem são R$ 2,50 em média, quando no Brasil a gente gastou R$ 175. Aqui na Argentina não tem pedágio. Depois que a gente saiu da província de Buenos Aires, a gente não viu mais nenhum pedágio e não teve que pagar por isso. Principalmente no estado do Paraná, é muito caro o pedágio no Brasil. E isso não tem aqui na Argentina, né? E a próxima categoria aqui do nosso orçamento é o celular, porque a gente trabalha com a internet, né? Então a gente tem que sempre ter o pacote de dados, né? Aqui na Argentina a gente tem o chip pré-pago, que a gente vai colocando crédito, e a gente gastou em média aí R$ 125 por mês. Lá no Brasil a gente tinha o nosso plano convencional, né? Que a gente manteve, mas que a gente não tá utilizando no momento, né? Que a gente gastava em média aí R$ 140 mais ou menos com um pacote de dados para o celular. Legal. A nossa terceira categoria então é lavanderia. Aqui na Argentina é muito comum encontrar lavanderias em todo lugar e também costumam ser mais baratas. Mas a gente gastou mais aqui do que lá no Brasil, porque aqui a gente também lavou muito mais roupa, principalmente porque a gente fez muita trilha, tinha roupa pesada, tipo casaco que a gente mandou até para lavanderia, então a gente sempre levava muita coisa para lavar. E em média a gente gastou R$ 130 e no Brasil a gente gastava em torno de R$ 40, R$ 37,50 foi o que a gente gastou em média no nosso tempo no Brasil. E a próxima categoria aqui do nosso orçamento é a categoria restaurante, que são todas aquelas vezes que a gente fez refeição fora da nossa casa ali, do nosso motorhome, né? Então aqui na Argentina a gente gastou em média R$ 433 por mês. Lá no Brasil, R$ 393. São gastos bem equivalentes, tá? Mas tem um detalhe, aqui na Argentina, com o mesmo valor que você gasta lá no Brasil, você come melhor aqui. Então a gente frequentou restaurantes melhores aqui na Argentina, a gente teve uma qualidade de serviço melhor, então embora nominalmente sejam gastos equivalentes, eu acredito que no Brasil a gente tenha teoricamente gastado mais nesse quesito, tá? A nossa percepção é que a gente come, assim, é muito mais barato aqui, porque na verdade aqui por 2.000 pesos, que são R$ 50, você come em um lugar bom, tipo R$ 50 para os dois, né? Sim. Você come em um lugar bom. E por 4.000 pesos, que são R$ 100, R$ 50 por pessoa, você come tipo no Hard Rock. Sim. Então, assim, você come em lugares muito bons por R$ 100 total o casal. Aqui também come muito mais. Comparando com o Brasil, a gente come muito mais fora. Assim, é normal pegar empanadas ou pegar alguma coisa para comer, porque aqui tem as chamadas rotisserias, que também sempre tem comida pronta. Você passa, pega alguma coisa pronta e leva e compensa muito, vale muito a pena. Indo para a nossa próxima categoria, então, que é a categoria de campings. A categoria de campings ficou bem parecida entre Brasil e Argentina. Aqui a gente gastou R$ 724 em média, quando no Brasil a gente gastou R$ 754, tá? A nossa percepção também é que aqui tem muito mais opção de camping, né? Então, são normalmente um pouco mais baratos, em média,
E os que são mais caros têm uma estrutura incrível, assim, super moderna, super completa e muito boa mesmo. Então, também a percepção que a gente tem é que é mais barato e que tem mais opções de camping por aqui. E a gente fez no Brasil coisas que a gente não fez aqui na Argentina, por exemplo, dormir em posto de gasolina. Então, aqui na Argentina a gente ficou muito mais em camping do que no Brasil. Os postos de gasolina são bons, porém eles não deixam abrir barraca normalmente. Então a gente acaba preferindo sempre ficar em camping, mesmo que os IPFs tenham uma ótima estrutura para você ficar, a gente acaba preferindo ficar em camping para conseguir abrir a nossa barraca e ficar mais confortável. E o próximo item do nosso orçamento, e um dos mais relevantes aí, é o supermercado. Aqui na Argentina, a gente gastou em média R$ 1.200 por mês em supermercado. Lá no Brasil, a gente gastou um pouco menos, R$ 756. Mas isso tem uma explicação. A percepção que a gente teve é que os preços das coisas aqui na Argentina estão mais baratas do que lá no Brasil. Só que aqui, a qualidade das coisas que a gente viu aqui que a gente compra e que a gente compra, a gente percebeu que a gente acabou dando um pouco o hábito de consumo, né? Como a gente viu coisa muito boa, muito barata, a gente acabou exagerando um pouquinho, né? Mas, novamente, a mesma coisa que a Renata falou dos restaurantes, né? O mercado que você faz aqui na Argentina, ele tem uma qualidade melhor, pagando o mesmo do que você faz no Brasil. Essa é a percepção que a gente teve. Então, a gente acabou gastando mais, mas, sem dúvida nenhuma, a gente teve mais qualidade esse supermercado que a gente fez. E o que a gente chama de, por exemplo, mais qualidade? Pra gente, né? Para nosso tipo de alimentação. A gente fez muito churrasco, a gente comprou muita carne vermelha, que a gente praticamente nem comprava no Brasil. Chocolates, a gente comprava muito chocolate. Até vinho a gente comprou aqui. E aqui, assim, por exemplo, chocolate que a gente nem Milka, toma. Chocolate Milka, que é o que a gente compra aqui. Então, assim, aqui você acaba comprando coisas que, porque são mais baratas, né? Assim, do que a gente está acostumado no Brasil. Então, a nossa dieta ficou mais cara, digamos. Mas que se a gente fosse pagar isso no Brasil, seria ainda mais caro. Boa, a próxima categoria é gasolina. Essa daqui, acho que é que todo mundo estava esperando e não tem nem o que falar sobre isso. Aqui a gente gastou R$ 1.220 em média, quando no Brasil a gente gastou R$ 2.513 em média. Ou seja, a gente gastou menos da metade. E rodamos muito mais. Exatamente, menos a metade do que a gente gastava por mês no Brasil. E isso realmente teve um impacto gigante no nosso orçamento, que a gente conseguiu gastar esse dinheiro em outras coisas, né? Já por uma questão de câmbio favorável para o brasileiro gastar aqui, mas também aqui a gasolina é subsidiada, né? Então é muito mais barato. Então a gente rodou muito mais aqui e gastou menos da metade do que a gente gastou lá no Brasil. E agora, pelas notícias que a gente tem, lá no Brasil a gasolina tá até mais cara do que quando a gente viajou por lá, então provavelmente nesse momento a gente gastaria muito mais. E tem uma coisa importante, no sul da Argentina ainda tem mais benefícios a gasolina, então ela ainda é mais barata do que, por exemplo, em Buenos Aires. Então a partir do momento que a gente entrou na província de Rio Negro, né? Sim. Quando a gente entrou em Rio Negro, a gente já percebeu que, sei lá, a gasolina passou de 110 pesos o litro para 80, por exemplo. Boa. Nossa próxima categoria, então, é hospedagem. A gente não gastou nada de hospedagem no Brasil, porque, como a gente falou, a gente tinha uma viagem um pouco diferente, a gente ficou em barraca, a gente ficou em posto de gasolina, a gente dormiu dentro do carro, a gente fez alguns wild campings. Aqui, o que aconteceu? A gente ficou em casa de pessoas. Então, aqui na Argentina, a gente acabou tendo algumas hospedagens, principalmente quando a gente passou em Bahía Blanca, que a gente precisava de internet, então a gente acabou ficando uma semana lá. Depois, a cabanha que a gente alugou em Ushuaia, que a gente ficou mais de 10 dias lá. E depois... o hotel em Esquel tentando arrumar o nosso carro, né? Já tinha até apagado da memória, olha. E o terceiro, eu acho que esse foi o hotel mais caro que a gente pagou, que foram os dias que a gente ficou em Esquel nesse hotel, tá? Então, no total, a gente gastou, em média, tá? Entre os meses que a gente viajou, R$ 1.600, R$ 1.629 de hospedagem. Então, esse é um custo que nem todo viajante vai ter, tá? E muitas vezes também a gente escolheu ficar em um lugar por escolha, né? Por exemplo, para ficar na cabanha lá em Ushuaia, que era uma coisa que a gente queria muito, mas também, às vezes, por conta de frio, essas coisas, ficava bem mais confortável ficar hospedado e não na barraca. Exatamente. Então, a nossa viagem no Brasil, ela foi muito mais campista, vamos dizer assim, né? A gente gastava o camping e só.
No caso aqui na Argentina, a gente teve algumas regalias, vamos dizer assim, a gente gastou um pouco mais com hospedagem, né? Depois a gente comenta um pouco sem esse gasto para vocês terem uma real noção. Então vamos para a última categoria aqui do nosso orçamento, que é a que a gente mais gastou, que é a categoria passeios e lazer. Aqui na Argentina a gente fez vários passeios que, para quem está numa viagem um pouco mais low cost, muitas vezes evita esses passeios, né? Então, por exemplo, a gente fez o passeio do canal de Beagle, que a Renata vai deixar o card aqui. Lá em Ushuaia a gente fez o Museu do Presídio, teve também Punta Tombo, teve o passeio Los Alerces, que a gente fez uma excursão. Então, teve uma série de coisas que a gente fez pagas, né? É um gasto que eventualmente pode ser evitado ou diminuído, né? A gente gastou R$ 1.718 em média. Quando a gente compara com o Brasil, a gente tem aqui um registro de R$ 1.500 de passeios por mês. Mas por que isso? Tá? Principalmente o mês de dezembro, que foi os meses que a gente fez as fronteiras, que a gente precisou fazer PCR, a gente tinha uma série de coisas que a gente precisou gastar, mas que foi muito esporádico, assim, né? Lá no Brasil, basicamente, o que eu me recordo que a gente fez um passeio mais caro, assim, foi as cataratas, que a gente fez um passeio também. Urubici, que a gente teve que pagar. Também teve lá em Cambará do Sul, que teve o Itaimbezinho e o Fortaleza, que a gente teve que pagar também. Então foram poucos passeios. Aqui na Argentina a gente fez muito mais passeio. O total do nosso orçamento nesses meses viajando aqui na Argentina, o que a gente efetivamente gastou, tá? Foi, em média, R$ 7.198, quase R$ 7.200, tá? E só comparando com o Brasil a gente tem um orçamento de R$ 6.352, ou seja, aqui na Argentina a gente gastou aí em torno de 13% menos, tá? A mais. Na Argentina a gente gastou 13% a mais, no Brasil 13% a menos. Falei ao contrário. A gente fez um teste aqui tirando a hospedagem. Como a gente falou, a gente gastou bastante, né, com algumas hospedagens que a gente contratou. Então a gente fez esse teste e depois a gente fez o teste também tirando o camping para quem tem motorhome, né, tirando a hospedagem, obviamente, tirando os passeios para quem não gosta de pagar nada. E a Renata vai contar aí para vocês como é que ficou. Quando a gente tira a hospedagem do nosso total de gastos, o nosso total fica com R$ 5.569 versus os 6.352 do Brasil, ou seja, 12% mais barato, só tirando a parte da hospedagem. E a gente fez outro teste tirando aí camping, hospedagem e passeios. Com isso, a gente chegou num total de R$ 3.127. Então, se você, por exemplo, tiver um motorhome, obviamente você não vai pagar nem hospedagem, nem camping, e também você pode dar uma maneirada nos passeios, o que dá aí um total de R$ 3.127, e comparado com o Brasil, tirando essas mesmas coisas, daria R$ 4.000. Então, já ficaria aí um orçamento 22% mais barato viajando aqui do que no Brasil. Falando a real aqui, né, sem falsas ilusões de falar que você vai gastar menos, que viver viajando gasta super pouco, não. Eu acho que esse orçamento mais ou menos de R$ 3.000, R$ 3.500, é o que mais ou menos uma pessoa, um casal, né, obviamente, gasta aí fazendo uma viagem legal, fazendo uma viagem bem, bem interessante. Confortável, né? Confortável, utilizando uma estrutura de motorhome, tá? Se você vai para uma estrutura que você precisa pagar hospedagem, eu acho que você poderia se planejar aí com R$ 3.500, é um orçamento interessante para você viajar aqui na Argentina de motorhome. Obviamente, cada viajante tem um estilo diferente. Vocês acompanharam aí um pouco já nossos vídeos, provavelmente, então viram mais ou menos qual que é o nosso estilo. Talvez o seu seja diferente, então isso aqui não tá nada escrito, né, na pedra. Você pode até estar viajando e ter uma experiência diferente da nossa, tá? Mas a gente queria aqui compartilhar para vocês real o que a gente gastou nesse tempo aí de viagem. É isso aí. E outra coisa também, né? Aqui não tá o que a gente gastou com o carro, né? Para consertar o carro, porque ele é um não recorrente, vamos dizer assim, né? E outra coisa também, a gente comprou saco de dormir, a gente comprou roupa de frio que a gente precisava, a gente não botou isso na conta, porque quem já tem isso, muito provavelmente não vai precisar desse gasto, então... Porque são coisas também que a gente vai levar, provavelmente, para nossa segunda parte da viagem, Exato. Terceira, a gente já vai ficar com essa roupa que a gente comprou aqui. Então, não é um custo da Argentina em si, mas é um custo da viagem que a gente não quis comprar, não quis ter esse gasto antes de sair em São Paulo, e valeu a pena, porque aqui a gente achou também as coisas mais baratas. É isso aí. Então, espero muito que vocês tenham gostado.
encaminha para o seu amigo que está planejando aí, eu tenho interesse em uma viagem parecida com a nossa. Então é isso, tamo junto e Fala, valeu!